sentar, fique à vontade, você está na casa do seu pai. Hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem sobre uma pessoa que eu admiro muito. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre João Batista. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a escolha que ele fez em largar tudo aquilo que era de direito dele, em largar tudo aquilo que as pessoas esperavam dele, em deixar para trás tudo aquilo que era direito dele, usufruir, para viver aquilo que Deus tinha determinado a respeito da vida dele. Ele largou o templo, ele largou o sacerdócio, para viver no deserto e declarar uma palavra, uma única palavra. E às vezes a gente acha que a palavra que a gente carrega é pequena, que a gente precisa de mais, que a gente precisa ser eloquente para dizer aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. E a palavra que João Batista tinha era arrependa-se. Arrependa-se. As pessoas saíam de todos os lados para ir até o deserto para ouvir arrependam-se. Eu sou uma voz que clama no deserto, uma voz que abre caminho para aquele que virá depois de mim. E a palavra, a mensagem que eu tenho para entregar é arrependam-se. Arrependam-se porque ele vem. E nós vivemos o mesmo tempo de João Batista. Nós vivemos um tempo de declarar, arrependam-se porque ele vem. Arrependa-se porque é chegada a hora. Lá em Lucas 1, 13 a 17, vai dizer sobre quando o anjo apareceu a Zacarias, pai de João Batista. E diz assim: mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada. Ele será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muito dentre os povos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Lá em Mateus 3, de 1 a 4, e depois o 6, vai dizer assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele disse, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele levava um cinto de couro na cintura, e seu alimento era gafanhotos e mel silvestres. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A história vai falar de um homem que foi anunciado no Antigo Testamento. Um homem que foi profetizado para aquele tempo. A história vai falar que aparece um anjo a Zacarias para anunciar o nascimento dele ao pai. E ele vem anunciar e vai dizer, Deus ouviu as suas orações. Ele te considerará um filho, e esse filho te dará muita alegria. Meu irmão, imagina um anjo aparecer para você e falar, o seu filho vai vir no poder e no espírito de Elias. Meu Deus, que palavra poderosa. E essa criança vai ser cheia do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Esse menino foi anunciado, esse menino foi profetizado, esse menino foi esperado. Esse menino era resposta de orações. Esse menino
era um menino que o povo não sabia que precisava, mas ele vem para anunciar o caminho do Senhor. Ele era filho do sacerdote Zacarias. Ele tinha uma herança, e essa herança era ser sacerdote e servir ao templo do Senhor. Essa herança era viver dos alimentos que eram trazidos à casa do Senhor. Essa herança era vestir uma veste sacerdotal. Essa herança era ser reconhecida em meio aos homens. Essa herança era ser separado. Mas ele entendeu que o chamado dele era maior do que a herança dele. Ele entendeu que o chamado que Deus tinha para a vida dele era maior do que aquilo que os homens poderiam dar para ele. Então a Bíblia fala que ele se separa da multidão, ele se separa das pessoas. E ao invés dele ir ao templo e clamar no templo e falar no templo daquilo que o Senhor tinha, daquela palavra que o Senhor tinha colocado sobre a vida dele, ele escolhe o deserto. Muitos de nós temos o tempo do deserto como um tempo de tratamento do Senhor. Nós temos o deserto como um tempo que a gente passa em que o Senhor quer nos moldar. E o deserto é isso para nós. Mas para João Batista foi uma escolha. Para João Batista foi uma escolha de se separar da religiosidade daquele tempo, de se separar dos estigmas daquele tempo, de se separar de tudo aquilo que as pessoas esperavam dele. De se separar mesmo, de entender que ele foi separado para um propósito. Ele foi para o deserto porque lá ele seria transformado para ser aquilo que Deus havia declarado sobre a vida dele. Sabe, às vezes a gente está tão preocupado sobre o que as pessoas dizem ao nosso respeito. A gente está tão preocupado sobre o que as pessoas que estão ao nosso redor vão dizer a respeito de nós. Vão dizer como nós falamos, como nós nos vestimos, a maneira como nós nos portamos. Isso é importante. Mas às vezes a gente está mais preocupado com o que as pessoas dizem ao nosso respeito do que aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Do que aquilo que Deus te chamou e te separou para ser. Nós estamos mais preocupados em agradar as pessoas que estão ao nosso redor do que agradar a Deus. Nós estamos mais preocupados em viver segundo aquilo que os homens dizem, do que viver segundo aquilo que Deus diz. Nós queremos ser aclamados pelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós queremos ser reconhecidos pelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós queremos que os nossos esforços sejam reconhecidos por aqueles que estão ao nosso redor. E nós esquecemos que a verdadeira recompensa vem de Cristo. A verdadeira recompensa vem daquele que te separou para um propósito. A verdadeira recompensa vem daquele que te criou para um propósito. Chegou um tempo de nós nos levantarmos como uma geração separada para cumprir o propósito do Senhor. Chegou um tempo da gente nos separar do mundo e entender que nós carregamos somente uma mensagem: arrependam-se. Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se. Essa é a mensagem que nós carregamos. Ela não é bonita, mas ela é certeira. Porque quando você se arrepende, você é transformado. Essas pessoas, elas deixavam a comodidade da cidade para ir até o deserto, ouvir que elas precisavam mudar de atitude, que elas precisavam mudar de vida. Esse homem, ele foi fruto de um milagre e de uma promessa de Deus. Ele foi fruto de uma promessa de Deus para o povo e um milagre para os pais deles. Ele já nasceu sendo esperado para aquele tempo. Você nasceu para este tempo. Você nasceu para essa estação. Você nasceu para impactar essa geração. Você foi sonhado por Deus para esse tempo. Assim como Mardoqueu disse para Esté: será que não é para esse tempo que Deus te levou ao reinado? Será que não é para este tempo que Deus te separou? Quando você nasceu, Deus não olhou e falou: nossa, essa pessoa que nasceu com todas as características que eu precisava para esse propósito ser cumprido. Ele fez ao contrário. Ele falou: existe um propósito e deixa eu criar Jaqueline com todas as características que ela precisa ter
para realizar esse propósito. Ele te pegou, Ele te formou, Ele te olhou e Ele colocou tudo em você, da maneira que Ele precisava, para que você pudesse cumprir o propósito que Ele determinou no seu coração, no coração dEle, para a sua vida. Tudo que você tem, tudo que você carrega foi sonhado por Deus, para esse tempo, para essa estação, para a mensagem que Ele colocou no seu coração, para a mensagem que você carrega. É para você declarar a palavra do Senhor. É para você declarar essa palavra que o Senhor colocou no seu coração. Ele te criou para esse tempo. E a Bíblia fala que se nós calarmos, até as pedras clamarão. Eu não sei você, mas eu não quero ver as pedras clamando no meu lugar. Eu não sei você, mas Deus criou a minha boca para que eu pudesse declarar a mensagem do Evangelho. E enquanto eu tiver fôlego de vida no meu coração, é isso que eu vou fazer. E talvez João ele pudesse ter pensado, e talvez seria o raciocínio mais lógico dele dizer: eu estou no templo, eu sou sacerdote, é lá que a minha voz vai ter proporção. Seria o raciocínio lógico dele. Mas ele entendeu que ele precisava se separar, que ele precisava cumprir toda a palavra. Ele precisava ser realmente a voz que clama no deserto. Ele precisava se separar de tal forma que ele mudou as vestimentas, ele mudou a alimentação, ele mudou o local de morada, ele mudou tudo para cumprir o propósito do Senhor. Ele mudou toda a história que era determinada para ele, para cumprir a palavra que foi profetizada sobre ele. O deserto representa uma dependência total de Deus. João não confiava em estruturas religiosas, mas ele confiava na revelação divina. Ele vem decidir confiar em Deus de todo o coração. Ele abre mão de tudo aquilo, ele se despe de tudo aquilo que estava sobre ele, para viver uma mensagem. Sabe, hoje a gente continua caindo em algumas armadilhas de Satanás, e elas se separam basicamente em duas: sermos inflados pelo que as pessoas dizem de nós, sermos bajulados e sermos inflados por isso, ou nos deixarmos abater pela crítica das pessoas. Quando você está realizando o projeto que Deus colocou sobre a sua vida, quando você está cumprindo o propósito que Deus colocou na sua vida, você vai encontrar esses dois tipos de pessoas no seu caminho. Aqueles que estão dispostos a te bajular, a inflar o seu ego. E, meu irmão, existe uma armadilha por trás de um ego inflado. Existem pessoas que vão chegar para você para dizer: você é maravilhosa, nossa, eu estou aqui, eu estou do teu lado, eu vou caminhar com você, eu vou te dar as mãos. Meu Deus, tudo que você faz para ela é incrível, e você começa a acreditar que você é incrível. E aí você começa a parar de depender do Senhor, porque afinal de contas você é incrível. Mas sabe que o bajulador, ele não aumenta o seu ego só porque ele quer que você tenha o ego aumentado. Ele aumenta o teu ego porque na hora que ele te pedir algo, você não vai saber falar não para ele. Você vai se colocar em posições que você não deveria estar. Você vai se colocar em caminhos que você não deveria estar. Você vai se posicionar em maneiras que você não deveria se posicionar, porque você sente uma dívida de gratidão com aquela pessoa. Ai, mas ela fala tanto que eu sou incrível, então eu preciso fazer isso para me agradar. E nós paramos de agradar a Deus para agradar as pessoas que estão ao nosso redor, para a gente continuar estando naquele lugar que elas nos colocaram. E existem aqueles que vão nos criticar. E às vezes nós vamos ser tentados a acreditar nas críticas que estão dizendo ao nosso respeito. E não é só você que vive isso. Essa semana, por 2 vezes, eu ouvi. Sabe aquelas histórias que as pessoas te contam, mas assim, é só para te deixar atenta? Estão falando de você, mas assim, eu estou te contando só para que você possa abrir os seus olhos. E a gente cai nesse engano de Satanás e a gente presta o ouvido, meu irmão. E eu caí nessa 2 vezes essa semana.
2 vezes. E sabia o que aconteceu? Eu fui para casa chorar. E falar, Deus, e me derramar aos pés do Senhor. E o Senhor falou comigo, você está mais preocupada com aquilo que eles estão dizendo do que o que eu digo ao seu respeito. Thaís, escuta o que eu estou dizendo ao seu respeito. Para de ouvir aquilo que as pessoas estão dizendo. Para de se diminuir para caber numa caixa que as pessoas estão esperando que você caiba nela. Eu te criei dessa forma. Escuta aquilo que eu estou dizendo ao seu respeito. Meu irmão, e quantas vezes nós nos deixamos levar ou pela crítica ou pelo elogio das outras pessoas? Quantas vezes nós nos deixamos levar por aquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito? E eu estou te confessando o que aconteceu comigo, porque eu quero te dizer que não é fácil. E mesmo quando a gente tem consciência que a gente não pode ser levado para esse lugar, nós nos deixamos ser levados para este lugar mesmo assim. Mas sabe qual que é a diferença? É que no final do dia você precisa estar com seus ouvidos abertos para ouvir aquilo que Deus diz a seu respeito. E está tudo bem chorar um pouquinho, mas depois você tem que levantar e dizer, Deus diz ao meu respeito, é isso. E é sobre essa palavra que eu vou me firmar. E João Batista, ele não estava preocupado com aquilo que as pessoas iam dizer ao respeito dele. Ele não estava preocupado em agradar todo mundo. Ele não estava preocupado no que as pessoas iam achar, porque devia ser muito estranho. Um homem vestido de pele de carneiro, comendo gafanhoto no deserto. Devia ser muito difícil. Olha lá em João 3, isso aqui a mídia não sabia, gente, desculpa aí. Lá em João 3, 26, até o 30, vai dizer assim, olha. Eles se dirigiram a João. Olha como é que eles são rápidos. Glória a Deus. Eles se dirigiram a João e lhe disseram, mestre. Gente, quando eles usam aqui mestre, é rabi. Ele está dizendo assim, você é um homem diferenciado. A gente está aqui para te ouvir. Eles estão dando um título para ele, colocando ele lá em cima para o que vai vir depois. Aquele homem que estava contigo, no outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Eles estão dizendo assim, sabe aquele homem lá que você batizou? Eles estão falando de Jesus. Está todo mundo indo atrás dele agora. A isso, João respondeu, uma pessoa só pode receber o que é lhe dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Ele está dizendo, eu já falei a respeito dele, vocês são testemunhas. Mas deixa eu lembrar a vocês. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. João tinha a identidade dele firmada naquilo que ele era. Ele está dizendo, eu entendo o que vocês estão dizendo, mas eu não sou o Cristo. Eu não sou esse homem que vocês estão esperando. Eu fui enviado à frente dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Esses homens, eles vêm diante de João e eles entregam para ele, eles falam, mestre, eles querem encher o ego dele. E logo em seguida eles vêm, sabe aquele homem que você disse? Agora ele está lá do outro lado do Jordão e está todo mundo indo atrás dele. Eles estão querendo criar dúvidas no coração de João. Eles estão querendo rivalizar João com Jesus. E às vezes, as pessoas querem rivalizar você com Jesus. Eles querem que você ocupe um lugar que só Jesus pode ocupar na vida delas. E elas vêm com palavras doces. Elas vêm te colocando em alguns lugares que não é o teu lugar. E você vem ocupando esse lugar porque é mais fácil do que dizer para essas pessoas, não, eu não sou o Cristo. Eu não tenho uma resposta para o seu problema. Eu não posso te ajudar. Mas eu posso te indicar o caminho daquele que pode te ajudar. Porque eu vim para te indicar o caminho. Eu não sou o caminho. Eu me alegro quando eu ouço a voz do noivo.
E eu entendo que a igreja, que a noiva, ela pertence a Cristo, ela não é minha. A noiva pertence ao noivo. Eu sou amigo do noivo. E eu me alegro quando eu escuto as palavras do noivo. E ele termina dizendo, porque eu sei que é necessário que eu diminua, para que ele cresça. Eu diminua e ele cresça. As minhas vontades diminua e as dele cresça sobre a minha vida. Que aquilo que eles dizem ao meu respeito não farão mais sentido para mim, mas aquilo que Deus diz ao meu respeito. Eu vim para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Eu não vim para fazer aquilo que os homens esperam que eu faça. Eu não vim para ser aquilo que os homens esperam que eu seja. Eu não vim para agradar ninguém. Eu vim para que eu seja diminuído e o nome do Senhor seja exaltado nesse lugar. Glória a Deus. João não se colocou na posição de ser levado pela opinião dos outros. Ele sabia quem ele era em Cristo. E ele se separou para seguir Cristo por completo. Por completo. E mesmo lá no deserto, você vê que você encontra pessoas que querem te desviar do caminho. Ele não estava no templo, onde a maioria das pessoas iriam ali para ver ele como autoridade. Ele estava lá no deserto e essas pessoas iam atrás dele para fazer ele desviar do caminho. Meu irmão, não importa se você está dentro do templo ou se você está no deserto. O diabo colocará pessoas no seu caminho para tentar mudar a sua cabeça e te desviar do propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Às vezes, dentro da igreja, a gente encontra pessoas que vão ser boca do diabo na nossa vida para tentar nos desviar do projeto de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos entender e separar essas vozes muito claramente na nossa mente, para que elas não nos desviem do caminho da verdade, do caminho daquilo que foi determinado pelo Senhor para as nossas vidas. Amém? Nós vivemos em um mundo onde o homem se tornou o centro de tudo. E então nós colocamos Deus como meio para o fim. Às vezes a gente só vem a Deus quando nós temos problemas. E foi o que a Tati falou aqui hoje. Ela falou, eu estava passando pela dificuldade. E eu só colocava Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar na minha vida. E então Deus veio e mudou a minha história. Às vezes a gente só busca Deus quando a gente está nesse lugar onde que Ele pode fazer algo. E quando Ele nos entrega, nós esquecemos de glorificar o nome dEle por aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Nós somos levados a querer ocupar o lugar de Deus e esquecemos que Deus não é um meio para o fim. Ele é o fim de todas as coisas. Ele é o nosso alvo. O nosso alvo é morar no céu. Quem aqui o alvo é ser salvo pelo Espírito Santo e morar no céu? Esse é o meu alvo. O meu alvo é Cristo. O que eu vivo aqui hoje, Ele não pode definir o meu futuro. Sabe qual que é o problema? Nós estamos acreditando numa teologia barata que diz que você precisa ser feliz o tempo todo. Que você precisa estar bem o tempo todo. Que Deus vai te dar todas as coisas. Que Deus está aqui para te servir. E a verdade é que a Bíblia já declarou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele já te disse que você vai passar por dificuldades e Ele já te deu a dica para como você sair dela. Tende bom ânimo. Você não é o centro do universo. É Deus quem te coloca no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. É Deus que direciona a sua vida. Não é os seus sentimentos. Sentimento é enganador. Hoje você está feliz, amanhã você está triste. Mas existe um Deus que não muda, que Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. E é nele que a nossa esperança tem que estar firmada. Não é nos nossos sentimentos, é em Cristo. Amém? O deserto, ele é lugar de preparação. Às vezes a gente quer tanto correr do deserto. Sabe por quê? No deserto, o Senhor nos afasta de todo o resto e Ele começa a nos moldar. Oh, meu irmão, e dói. E dói. Sabe por quê? Nós somos seres imperfeitos.
Nós servimos a um Deus perfeito, mas nós não somos perfeitos. E para que aquilo que o Espírito Santo colocou sobre a sua vida seja potencializado, Ele precisa te moldar. Ele precisa retirar de você tudo aquilo que você foi absorvendo enquanto você foi crescendo. Tudo aquilo que as pessoas disseram de você. Tudo aquilo que foi colocado sobre a sua vida. E então, Ele te leva ao deserto. Quando Jesus foi batizado e Ele foi ao deserto, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus o conduziu ao deserto. O deserto não é o diabo que te leva lá, não. É o Espírito de Deus que te conduz ao deserto. É o Espírito de Deus que te leva a um lugar onde você pode confiar somente nele. É o Espírito de Deus que tira as pessoas que estão ao seu redor, que não vai acrescentar nada na sua vida, e te leva ao deserto onde você vai depender somente dele, você vai escutar somente a voz dele. Nós vivemos em um mundo onde a internet está aí te mostrando tudo o tempo todo. E nós engolimos lixo atrás de lixo atrás de lixo. Nós nos deixamos distrair por tudo que está acontecendo ao nosso redor. E nós esquecemos de ter tempo com Deus. A igreja hoje, ela está fria porque ela não tem mais tempo com Deus. As pessoas estão usando a igreja como um fast food. Eu venho, eu recebo, eu vou embora, eu me encho aqui agora, encho a barriga, eu vou embora. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu passo no fast food, um pouquinho depois, eu já estou com fome de novo, porque aquilo ali não me sustenta. E as pessoas vêm na igreja somente ao domingo, não abrem a Bíblia o resto da semana e querem estar cheia do Espírito Santo. Não tem como, não tem como. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo se alimentando uma vez na semana. Pastora, mas Deus não fala mais comigo. É lógico, tem 10 anos que a sua Bíblia está fechada na sua casa. Tem 10 anos que você não abre a Bíblia para ouvir Deus falar. Tem 10 anos que você senta no banco e fala assim, de novo, Deus está voltando. Até um dia que Ele volte, você fique. Ou que você vá e não encontre com Ele. Sabe, tem muito crente dentro da igreja que vai para o inferno. A Bíblia vai falar que o reino é tomado pela força. E fala assim, pastora, mas isso não faz sentido, porque a salvação, ela é de graça, ela é pela graça, não é? Ela é pela graça, ela não é de graça, porque ela custou um alto preço naquela cruz. A salvação é pela graça, mas você viver uma vida cristã, ela exige esforço de você. Se você for salvo e você não procurar ser alguém melhor em Cristo todos os dias, você vai morrer com 30 anos de igreja, sendo uma criança. Você nunca vai desenvolver naquilo que o Espírito Santo tem para a sua vida. Porque não é mágica. Você não aceitou Jesus e agora Ele vai te cobrir de dons espirituais. Agora Ele vai derramar sabedoria sobre a sua vida. Agora Ele vai derramar conhecimento sobre a sua vida. Enquanto você fica no banco de braços cruzados, esperando que o Espírito Santo desça sobre você e faça um milagre. Enquanto você não levantar e buscar de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, a crescer em Cristo, você vai continuar estagnado no mesmo lugar. E aí, quando as mentiras do diabo vier sobre a sua vida, você vai cair. Você vai estar no banco achando que está sendo salvo, que está indo para o céu. E vai chegar lá naquele grande dia, ele vai falar, aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Falar, Senhor, mas eu realizei sinais e maravilhas. E Ele vai dizer, mas você nunca me conheceu de verdade. Você estava mais preocupado com a movimentação do que me conhecer de verdade. Você estava mais preocupado em que o que as pessoas iriam pensar de você e o que elas diziam sobre você, quando você realizava esses sinais no meu nome, do que aquilo que eu estava dizendo ao teu respeito. Você não me encontrava mais no secreto. Você não escolheu o deserto para estar comigo. Você escolheu as distrações. Você escolheu estar no meio do povo, do que está em intimidade comigo. E como último ponto, fala a separação do mundo nos capacita para o chamado. Você veio na terra para cumprir um chamado. Você não veio para esquentar banco, você não veio para ser rico, você não veio para ser mãe, você não veio para ser pai, para ser marido, para ser esposa. Isso é secundário. Você veio para cumprir um propósito.
Porque você pode ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, e não cumprir aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. E quando você chegar lá e Ele te pedir, cadê as tuas obras? Você não vai ter nada para mostrar para Ele. E você vai falar, mas eu fui um bom marido, eu fui uma boa esposa, eu fui uma boa filha. Ele vai dizer, você não fez mais do que a tua obrigação. Mas o propósito pelo qual eu te criei, esse você não realizou. Esse você deixou. A gente hoje está mais preocupado em agradar ao mundo do que agradar a Cristo. A gente está mais preocupado em agradar as pessoas que estão ao nosso redor. Você sabe por que a mensagem de João ela é tão difícil de ser pregada hoje? Porque as pessoas não querem mudar. Elas não querem ser transformadas. Elas não querem deixar os pecados de estimação de lado. Elas não querem entender que elas precisam diminuir para que Cristo cresça nelas. Elas não entendem que Cristo é a razão de todas as coisas. E então é difícil você dizer para a pessoa, você tem que se arrepender, porque ela não vai gostar, ela vai fechar a cara para você, ela vai virar o nariz. E aí para você agradar ela, você deixa ela ir para o inferno. Para você agradar ela, você para de dizer aquilo que Deus disse, para você dizer. Ele te chamou para ser testemunha. Se você não está sendo testemunha daquilo que Deus mandou você fazer, o que é que você tem feito? Todos os dias existe algo em você que precisa de mudança. E se você entende isso, você entende que a pessoa que está do teu lado, todos os dias existe algo nela que precisa ser mudado. E você precisa ser boca de Deus na vida dela. E dizer, se arrependa, muda o teu destino, muda o teu caminho, muda a tua história. Sabe, as pessoas chegam para mim às vezes e falam assim, pastora, fulano precisa ser cuidado. Fulano precisa ser orientado. Fulano precisa ser guiado. E eu falo, amém, vamos lá. Ai, ó céus, ó vida, ó destino, tudo é ruim. Meu irmão, faça algo para mudar a sua vida. Ai, mas é muito difícil. Aí eu falo, amém, não vai mudar nunca, vai continuar sendo difícil o resto da vida, porque você não decidiu mudar. Aí as pessoas chegam para mim de novo e falam, fulano precisa ser cuidado. Eu falo, E você precisa entender que a responsabilidade não é minha. A responsabilidade da pessoa tomar uma decisão. Eu estou aqui dizendo, arrependa-se. Mas a decisão de arrepender é sua. Não é minha. Eu vou levar somente a mim para o céu. Eu queria poder dar a mão para todo mundo e falar, vamos junto. Mas se você não se arrepender dos seus caminhos, você vai ficar. Não adianta. Você precisa ser boca de Deus para alguém. Para de ter medo do que as pessoas dizem ao seu respeito. E comece a ter medo daquilo que Deus tem pensado ao seu respeito. Será que Deus tem olhado do céu e tem dito, você se separou para cumprir o propósito que eu coloquei na sua vida? Ou será que Deus tem olhado e falando, você tem sido mais um no meio da multidão? Você tem sido mais um no meio de um mundo que está indo a passos largos para o inferno? Ou você tem decidido escolher o deserto para se separar e para viver aquilo que Deus disse a seu respeito? Para terminar, lá em Mateus 11:11, vai dizer assim, entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Não existe um homem que nasceu de mulher maior do que João Batista. Quer ser um homem em que Deus olhe e disse, esse é um homem que eu tenho prazer? Olhe para a vida de João Batista. Quer ser uma pessoa que vive segundo os conselhos de Deus? Olhe para a vida de João Batista. Você não precisa ser eloquente, você não precisa ter muitas palavras. Você só precisa levar aquilo que Deus colocou no seu coração. E a palavra que transforma é a cruz. E a palavra que transforma é você precisa deixar de lado as suas vontades para viver a vontade de Cristo. A palavra que transforma é arrependam-se,
porque é chegado o reino dos céus. A palavra que muda histórias é arrependam-se. A palavra que muda história é Jesus morreu para te salvar. Jesus morreu para que você tivesse vida e vida em abundância. Jesus morreu porque Ele te amou tanto, que Ele levou os seus pecados naquela cruz. Jesus te amou tanto, que hoje Ele está lá preparando um lugar para você morar com Ele. Jesus te amou tanto, que Ele veio como homem e sofreu tudo aquilo que você sofre, para Ele possa te dizer, para que você possa entender que Ele já venceu o mundo, e agora você tem vida, e agora você é capacitado para vencer o mundo também, e agora você é capacitado para levar a mensagem da cruz. Ele veio para que você tivesse transformação. Ele veio para que você possa ser chamado filho de Deus. Amém? Coloque-se de pé. Nós vamos orar. Feche os seus olhos. Comece a levar a tua mente ao Senhor. Comece a levar a tua mente ao trono dos céus nessa manhã. Comece a se derramar de verdade aos pés do Senhor. Sabe, às vezes a gente está tão preocupado com o que as pessoas vão pensar, até da maneira que nós adoramos a Deus. Ah, será que eu posso levantar a minha mão? Será que eu posso ficar de joelho? Será que eu posso gritar? Será que eu posso chorar? Será que vão pensar que eu tenho vivido em pecado porque todas as vezes que eu entro na igreja eu choro? Será o que vão pensar de mim? Tudo aquilo que nós precisamos hoje entender é aquilo que Deus pensa ao nosso respeito. Tenha uma adoração extravagante diante do Senhor. Não derrame só um pouquinho perante Ele. Quando você se fosse derramar, se derrame por inteiro. Entenda que você foi criado para cumprir o propósito de Deus e que você precisa ser cheio do Espírito Santo todos os dias para que você possa fazer isso. É Ele quem te capacita a levar a palavra dEle, porque você pode dizer aquilo que você tem para dizer e ser somente palavras, mas quando você é capacitado pelo Espírito Santo, quando você está cheio do Espírito Santo, a palavra mais simples se torna como uma espada de 2 gumes. Não é o que você diz que penetra o coração do homem, é a palavra do Senhor, guiada pelo Espírito Santo, que penetra o coração do homem. É quando você se rende ao Senhor e está cheio do Espírito Santo, é que as palavras que saem da sua boca alcançam corações.